Pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Não repare essa carinha de choro, que eu vou explicar pra vocês o motivo do meu choro, o motivo da minha dor. Era pra mim ter gravado esse vídeo ontem, foi dia 25 de novembro, né? Dia Internacional do Combate contra a Violência contra a Mulher. Mas ontem eu estava no meu processo de curas muito profundo, muito forte, que me veio à tona todas essas dores, todos esses traumas, que tá me causando esse choro hoje, também essa dor, né? Quero desejar primeiramente uma boa noite para todo mundo. Quero pedir o like de vocês se inscrevam no canal, compartilhe bastante os meus vídeos para chegar no máximo de pessoas possíveis, né? Para me estar, como diz o nome do canal, transformando milhares de vidas que eu puder, com a minha história, com a minha trajetória. Né? Então peço muito encarecidamente, humildemente, que vocês compartilhem, comentem, ativem o sininho, né? Interajam comigo aqui pra gente estar dando forças pro canal, né? Pra conseguir ter esse alcance, né? Na vida das pessoas. Desde já eu agradeço bastante. Ontem e hoje pra mim foi um dia bem difícil, bem desafiador, né? Como eu falei já em alguns vídeos anteriores. Eu já estou há alguns anos no processo de cura, de libertação, né? No despertar, na espiritualidade, né? No caminho da espiritualidade, quando a gente começa a fazer a reconstrução de si mesmo, é muito desafiador, né? Muito desafiador, que vem muitas coisas à tona, né? Nossos traumas, nossas dores, né? Nossos karmas, né? E a gente às vezes vai tentando empurrar, não quero olhar pra isso, não quero olhar pra isso, né? E ontem foi um dia muito... É um dia especial porque é um dia de conscientização, né? Um dia de vitória para ter essa lei contra o combate, né? Contra a violência, contra as mulheres, né? Porque milhares e milhares de mulheres morrem por dia, né? No mundo todo. A violência contra a mulher está aumentando cada vez mais. Né? E nos vídeos anteriores eu falei sobre a violência contra a classe LGBTQIA+, mas as mulheres também, né, sofrem muito com isso. Com a violência verbal, com a violência física, com a violência emocional, né? E as pessoas costumam dizer que a gente é o sexo frágil, né? Que a mulher é o sexo frágil, né? Mas se a mulher fosse o sexo frágil, Deus não teria dado tantas dádivas para a mulher. A mulher gerar uma criança, a mulher sentir cólica, a mulher aguentar tudo isso, né? Ter força para aguentar até passar pela mão de um homem abusivo, de um homem narcisista, de um homem que infelizmente chegou ao ponto de tirar a vida dela, né? As mulheres são muito guerreiras, muito fortes. Eu não sou uma mulher cisgênera, eu sou uma mulher transexual, mas eu também passo, né? Eu passo pela dor do preconceito por ser uma mulher trans. E já sim passei pela dor de viver relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, né? Como um dos últimos que eu passei, que foi muito forte, foi muito profundo. E hoje um dos meus choros foi por isso, porque eu passei por um processo de cura muito grande, espiritual, me veio esse relacionamento à tona, no qual me trouxe muitas dores mesmo, muitas dores. E eu podendo estar aqui, viva, contando a minha história, né? Contando que eu também, infelizmente, passei por isso. É uma dádiva, porque de 10 mulheres que passam por um relacionamento assim, tóxico, um relacionamento muito monstruoso, de 10 mulheres, 2 sobrevivem, e as outras 8 morrem, perdem suas vidas na mão de homens monstruosos, né? Existe também as mulheres maldosas, as mulheres narcisistas, as mulheres tóxicas que também destroem a vida dos homens, sim, existe. Mas a maioria, a grande parte, né, que realmente se mostra, que realmente é vivido, é as mulheres na mão dos homens, né, infelizmente. Né? E
E eu tô aqui pra conscientizar você, mulher, né, que tá numa relação tóxica, tá numa relação abusiva, tá numa relação monstruosa. Não perca o seu brilho. Não perca a sua vontade de viver. Quando eu tava vivendo essa relação, eu vi o tanto que a gente se anula pra caber na vida do outro. O tanto que a gente se anula tentando curar o outro que não quer ser curado. Tentando ajudar o narcisista que jura que é o dono da verdade, que jura que é o dono da razão, que tá com o rei na barriga e tá ali nos destruindo emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente, né? Eu não, já cheguei a ser agredida assim, né? Mas essa última relação que eu passei, pra mim, o verbal que eu sofri foi gente, eu não sei qual que seria pior, levar um tapa ou passar por tudo isso que eu passei psicologicamente na mão dessa pessoa. Eu passei por uns momentos muito desafiadores, foi um dos momentos mais difíceis. Essa pessoa também quase me agrediu, só não me agrediu porque a porta estava trancada do apartamento. Consegui pedir socorro a tempo, né, enquanto esmurrava a porta, enquanto tentava quebrar a porta para tentar me pegar de uma certa forma. Eu escondi as facas, escondi talheres, tudo com medo, né, que a pessoa ia conseguir arrombar a porta. A primeira coisa que a gente pensa, vai entrar, vai pegar uma faca e vai nos matar. Então, assim, não se permitam, mulheres, né? Não se permitam viver essa relação tóxica, essa relação monstruosa. Falar disso, reviver disso, traz muita dor. Eu não ia nem gravar o vídeo, que eu já sabia que eu não ia ter forças para gravar. Porque por mais que eu tô nesse processo espiritual de cura, eu também sou um ser humano. Eu ainda tô no processo de cura. Eu ainda estou me fortalecendo a acessar certas situações vividas. Ainda me causa muita dor, muito trauma, muita resistência. E foi tudo muito recente, né? Então, ainda tá muito enraizado, né? Estou passando por esses processos de cura justamente para limpar, para transmutar, para curar essa relação tóxica que passou pela minha vida, que fica os requisitos, né, dentro da gente, né, os requisitos dentro da gente, e fica meio que anulando a gente, fica meio que energeticamente puxando a gente para baixo, né? Uma relação dessa destrói tanta gente emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, que a gente deixa de acreditar na gente, a nossa autoestima vai lá embaixo, a gente se vê como um lixo, como um nada, né? Antes, a única coisa que essa relação, de uma certa forma, me trouxe positivamente foi vocês me verem assim, sem maquiagem, né, de qualquer jeito, às vezes descabelada, com pijama, porque antes eu maquiava pra ir até na esquina, né, me arrumava, me maquiava e tudo, né, mas como a minha autoestima foi tão lá embaixo, tão lá embaixo, tão lá embaixo, que né, a pessoa te coloca de uma certa forma, destrói tanto o seu emocional que você não tem mais graça de se cuidar, nem nada. E eu comecei a me olhar no espelho e me amar naturalmente, da maneira que eu sou. Então, pelo menos nisso, eu falo, pelo menos nisso, essa pessoa deixou pelo menos isso, de toda a relação. A única coisa que a pessoa deixou foi que eu consegui começar a me amar, sem me esconder atrás de uma maquiagem, de uma roupa bonita, né? Somente isso, mas, né, isso não é nada no requisito do que eu passei, né? Eu tento colocar na balança o que teve de positivo, só foi isso. Mas para pensar que pelo menos começar a me amar nesse sentido, né, de estar aqui de cara limpa, sem vergonha e de ter amor próprio. Porque a partir do momento que eu tive forças para me amar novamente, eu me libertei dessa relação tão difícil, tão tóxica, tão monstruosa, tão narcisista.
Deixei de acreditar em quem eu sou, deixei de acreditar no meu potencial, deixei de me cuidar mentalmente, emocionalmente, fisicamente, né? E não é fácil, gente, a gente se libertar, né? Eu não julgo as mulheres que passam por isso, a gente fica falando, por que não larga? Por que não sai? Gente, é muito difícil. Essas pessoas conseguem, essas pessoas, esses homens monstruosos que fazem isso com a gente, eles conseguem colocar a gente no lugar emocionalmente de uma forma tão cruel que a gente adoece emocionalmente, mentalmente, que a gente não sabe o que fazer. A gente realmente começa a acreditar no que a pessoa fala, que ninguém vai mais nos amar, ninguém vai mais nos querer, né? E o medo de ficar sozinha, o medo, ainda mais quando pessoas têm, as mulheres que têm filhos, nossa, gente, é uma junção de coisas, todo um juque, né? Mas o meu papel de que passei por uma relação assim, eu só posso dizer, né? Saiam, mulheres. Saiam, não se permitam. Por mais difícil que seja, por mais que você tenha filhos, que por mais que você tenha um patrimônio junto com essa pessoa, saia, procura seus direitos, procura familiares, procure redes de apoio. Mas não se permitam se autodestruírem por conta de um outro. O mundo é abundante. Enquanto um tá te destruindo, tem milhares que querem te dar uma vida de rainha, te dar um castelo. Todas nós, mulheres, merecemos respeito, carinho, amor. Desculpa, gente. Dedicação. Né, então... Tava procurando um papelzinho aqui, mas não tem, por isso que eu tô assim, limpando, gente, mas vai assim mesmo. Desculpa, né, mas vamos na naturalidade mesmo. Né, daqui a pouquinho tomar um banho pra poder me dar uma chacoalhada, né, mas é sobre isso, mulheres, não se permitam. Né, o intuito aqui desse vídeo hoje é justamente falar, né, sobre o combate contra a violência contra as mulheres, mas também serve para vocês homens que estão no relacionamento abusivo, no relacionamento tóxico, no relacionamento que está destruindo você. De todas as formas, saiam, gente, não se permitam. Principalmente você, mulher, que está numa relação monstruosa, que está numa relação tóxica, você é mais do que isso, você pode mais do que isso. Você não é nada disso que essa pessoa fala. Você vai ver que no dia que você realmente se libertar, o tanto que você vai tirar um peso das suas costas, sabe? Você vai tirar assim, ah, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Olha a rede de apoio que eu tenho, tantas pessoas que me amam, meus amigos, familiares. Eu tava ali pensando que aquele ali era a minha única família, o meu único caminho, viver ao lado dessa pessoa pro resto da vida, me destruindo, me dilacerando, me colocando pra baixo, ou deixando meus sonhos de lado, né? Deixando de acreditar em mim, meus filhos crescendo, vivendo num lar tóxico, num lar monstruoso, sendo que eu tenho a chance de encontrar alguém que possa dar uma vida linda para meus filhos, uma vida linda para mim. Então se permitam, mulheres, se libertar, se permitam se reconstruir, não deixem que nos matem mais, não seja a próxima vítima. Eu não tenho medo de denunciar, não tenha medo de sair dessa relação tóxica, dessa relação monstruosa. Sejam felizes. Todas nós merecemos respeito, né? Merecemos reconstruir a nossa história ao lado de alguém que nos ame, nos respeite, nos olhe com a gente com carinho, né? Eu consegui. Por mais difícil que seja, eu consegui. Ainda choro porque eu acesso esse lugar, mas eu não me permito voltar para esse lugar, né? O passado é lugar de referência, não de permanência, né? Então não se permita viver nessa relação que te destrói em todos os sentidos, né? Hoje estou me reconstruindo em relação a isso, né? Já sempre converso com Deus, não me permito mais olhar. Deus, não coloque mais a minha vida alguém que vai me destruir. Coloque alguém que esteja energeticamente alinhada com a minha alma, que vai me amar, me respeitar, ser leal, ser fiel, que vai somar na minha vida. Então é sobre isso,
né? É sobre isso, gente, né? Permita-se. Permita se libertar. Permitam se curar. Permitam se transformar. Permitam se dar a segunda chance para vocês, para um novo amor. Um amor que soma. Um amor que valida vocês, não que diminua. Vamos tentar nos unir e acabar com essa estatística tão grandiosa que infelizmente envergonha o nosso mundo. Eu não vou nem falar o Brasil, o mundo, né? Matando nós mulheres. Não vamos permitir mais isso. Então você que está numa relação tóxica, você que está numa relação monstruosa, gente, saia, liberte, denuncie, né? Sempre há um novo caminho, tá bom? Então aqui essa é a mensagem de hoje. Não vou prolongar muito, eu tô muito chorosa, ainda tô com muita dor, né, de ter que reviver, falar sobre isso, mas é uma fala muito importante, né? Por mais mulheres que dêem a cara na internet, né, falando a sua história de superação em relação a isso, pra gente estar salvando outras vidas, né? Então vamos nos unir, né, vamos combater essa violência tão horrorosa contra nós mulheres, né, em todos os sentidos. Então a minha mensagem hoje é essa: seja forte, seja resiliente, se coloque em primeiro lugar, se ame, se permita se libertar, sejam felizes, né? E que esse vídeo viralize bastante, né? Quem assiste esse vídeo, compartilhe, comente, curta, né? Para que possa ter um alcance bem grandioso com a minha mensagem, né? Então é sobre isso, né? Força, mulheres, força para todos vocês, homens também que estiverem numa relação tóxica, não se permitam. Sejam felizes, estamos aqui para sermos felizes ao lado de pessoas que nos amem, nos respeitem e nos valorizem acima de tudo, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Se cuidem, fiquem com Deus.